Amém. Como a gente vai, durante o mês, estar tratando sobre a visão da igreja, dessa igreja em particular, aquilo que Deus tem para nós, eu gostaria de começar essa reflexão com uma frase que eu li num livro do autor chamado Edmund Chan. O livro tem o nome de Um Tipo Certo. Em determinado momento ele cita uma frase de um autor que se perdeu, né? É desconhecido, ele não soube informar. Mas a frase desse autor me trouxe preocupações, porque eu percebi que ela tem fundamento. E a frase é a seguinte, abre aspas: o cristianismo começou na Palestina como uma paixão. Por isso que eu li Atos 2, 42 a 47, paixão. Que paixão era aquela que fazia as pessoas abrirem mão de suas posses particulares para trazer todo o bem à comunidade de pessoas? Dei até o contexto para vocês, né? Às vezes é bom entender o contexto para a gente não se perder. Não é que as pessoas simplesmente eram obrigadas a entregar seus bens, não. Elas decidiram aquilo por amor àquelas pessoas que se decidiam ao cristianismo e ficavam sozinhas, desamparadas, né? Porque o judaísmo não as reconhecia mais como religião, suas famílias não as reconheciam mais como parte, e eram perseguidas inclusive. Isso não era daquele tempo, é de hoje. O cristianismo começou na Palestina como uma paixão, disse o autor. Mudou-se para a Grécia e tornou-se uma filosofia. Bem, estudei filosofia antiga, filosofia até os tempos medievais. O próprio apóstolo Paulo ainda, né, foi sábio segundo a filosofia do tempo. Agora, usar conhecimento para esclarecer aquele ponto que ainda não entendemos é uma coisa, mas tirar o fundamento para colocar outra coisa não pode acontecer. Nós fomos até a Idade Média, para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o assunto. Tem um autor muito renomado chamado Santo Tomás de Aquino. Quem nunca ouviu falar dele? Ele quis, pela filosofia, provar a existência de Deus, e ele chegou ao chamado motor primeiro, porque usando as categorias de Aristóteles e a ideia de causalidade, ele diz: podemos voltar às causas dos efeitos, voltar às causas dos efeitos, até o momento em que a gente não volta mais, porque aí está a existência de Deus. Bonito, lógico, possível. Filosoficamente, né, uma possibilidade, tanto que até hoje estudamos. Mas a gente, para provar a existência de Deus, precisa escolher o Evangelho. Eu entendo que ele estava no lugar, né? Mas ele era um cristão que, num dado momento, pela influência toda da Grécia e de seus pensadores, estava usando esse caminho para chegar a Deus. Foi para Roma e se tornou uma instituição. O pessoal reclama hoje: mas esse negócio de igreja aí é só ir lá no cartório, registrar um CNPJ e a pessoa já é igreja, já tem pastor, já tem, né? Ué, é assim. Afinal de contas, somos herdeiros da política greco-romana, dessa organização, né? Estudamos Platão para perceber como que uma sociedade democrática se estabelece. Estudamos a idade moderna inteira para perceber como se institui os três poderes num país o qual o nosso mesmo tomou essa versão de Montesquieu para se legislar. Então as coisas hoje passam por isso, e não é à toa, né? Mas olha, foi para Roma e se tornou uma instituição. Foi para a Europa, continua o autor dizendo, e se tornou uma cultura.
E a gente muitas vezes daqui só quer criticar a Europa, dizendo, lá não tem mais igreja, lá não tem, ninguém mais lá acredita em Deus, ninguém mais crê. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muito, mas nunca fui à Europa para conhecer, para saber. Não sei se justifica tanto, talvez porque de fato se misturou, a cultura tornou, não sei. O autor está dizendo que lá se tornou uma cultura, algo que faz parte da vida do povo, mas não é, né? É um novo reino estabelecido usando a figura bíblica bélica de reinado. É um novo reino, é algo totalmente diferente. Não pode ser só a instalação de uma cultura sobre o mundo. E termina dizendo, veio para a América e se tornou uma empresa. Veio para a América e se tornou uma empresa. Eu comecei aqui dizendo, né, quantos esforços hoje como igreja não fazemos para tentar responder ao mercado. O mercado do consumo das pessoas, do desejo das pessoas, né? E assim, eu não posso dizer que não é verdade, pelo menos eu não posso afirmar plenamente que ao escrever, né, essa oração, esse autor aqui não refletiu bastante para fazê-lo. Mas nessa noite nós precisamos pensar, se é isso mesmo, e se tomamos a premissa, né, o primeiro pensamento de que se esse autor está mesmo fazendo não só uma caricatura, mas está fazendo uma reflexão da igreja americana, da qual fazemos parte, algo tem que mudar, e rapidamente. Porque toda empresa, em algum momento, né, ela nasce, pode chegar ao seu apogeu ou morrer antes dele, mas em algum momento toda empresa morre, deixa a sua existência. Eu não posso pensar dessa maneira quando eu penso no reino de Deus, porque o reino de Deus fala da eternidade. Jesus diz, eu vou para o Pai e vou preparar para vocês moradas eternas, onde pela eternidade vocês viverão diante do Senhor e comigo. Então, nós temos que ser mais que empresa. Nós temos que ser mais do que apenas estudar quais são as cores que a sociedade hoje se liga nelas e o que elas querem dizer. Nós temos que ser mais do que apenas fazer uma boa instrumentação, e eu concordo com isso, né? E eu falo mesmo, eu não sou instrumentista, eu estou ali porque Deus precisa e não tem um melhor que eu para estar, porque a hora que chegar nesse lugar que Deus enviar, eu aposento as minhas chuteiras. Porque eu quero o melhor para Deus. Aliás, uma boa música ajuda a gente até a se sintonizar melhor. Quanto melhor nós pudermos apresentar para Deus todas as coisas, eu já estou com um projeto de mudar esse altar aqui, porque eu quero colocar essa bateria aqui em cima, quero fazer um aquário, quero microfonar. Ah, pastor, o senhor está se contradizendo? Não, eu estou dizendo que precisa ser mais. Por que mal existe em uma empresa? Ao contrário, quando eu olho para uma empresa, inclusive bem administrada, eu vejo que ela investe pesado nos seus CEOs, reconhecem bem seus trabalhadores de ponta. Eu vejo que ela está sempre procurando compreender o mundo e saber quais são as necessidades das pessoas e responder a essas situações. Eu vejo que elas buscam o tempo todo, né, o primor na qualidade, naquilo que apresenta, naquilo. Eu não estou falando mal de uma empresa, estou dizendo que o reino de Deus é mais. Eu estou dizendo que o reino de Deus não pode parar naquilo que é propriamente humano. Eu estou dizendo que o reino de Deus se estende, segundo Jesus, para a eternidade. E nós não podemos perder essa perspectiva da igreja. Nós não podemos perder essa perspectiva do reino de Deus. E para além disso, numa empresa, quando um CEO, ainda mais hoje, né, que não existe mais plano de carreira, as pessoas hoje estão muito focadas no seu bem-estar e naquilo que naquilo que lhe é oferecido de melhor. Então hoje pessoas mudam de emprego constantemente, ainda mais, quanto mais de ponta são, mais concorridas estarão. O reino de Deus, ele não pode, é uma outra diferença, a gente não pode mudar de time. Como jogador procura o melhor salário, o melhor time que ele vê que está jogando. Eu fui, e constantemente a gente ouve no futebol, eu estou indo para esse time aqui, porque a proposta dele é melhor, porque eu fui seduzido pela proposta, quando não pelo salário, ou pelo grupo.
E aí vem a pergunta, como que a gente consegue então se firmar nos fundamentos? Quais são eles? Quais são aquelas coisas que a gente não pode abrir mão, que são básicas, que são fundamentos, que são pilastras, pilares da fé? Eu diria que a visão de Jesus e a visão de Deus em si, a gente chama visão do discipulado. Um discipulado que não foi como os outros anteriores ao de Jesus. Jesus mesmo fez essa diferenciação. Os outros discipulados geralmente diziam assim: o mestre é o cara, e o discípulo, se quer ser alguma coisa, vai comer a poeira do seu mestre, vai fazer, tudo que ele disser, e absolutamente a única coisa que ele vai fazer é obedecer. Não, mas tem obediência no reino de Deus, mas tem um ponto além, maior, sempre terá. É que Jesus diz assim: eu não vos chamo mais servos, mas amigos, porque tudo que o Senhor me deu a conhecer, eu compartilhei e dei a conhecer para vocês. Jesus tem uma outra máxima nessa relação que é diferente das antigas, comparações entre mestres, senhores e discípulos. Porque Jesus diz assim: a minha vontade é que vocês sejam melhores que eu e façam coisas maiores do que as coisas que eu fiz e ensinei para vocês. Eu confio que a semente que está em vocês e aquilo que Deus deu para cada um de vocês em peculiar, é peculiar. A gente costuma dizer, cada um de nós tem um DNA inconfundível, por isso que a gente se identifica uns dos outros, até gêmeos tem diferença. Então, Jesus está dizendo: o que eu fiz e dei para vocês, então vocês têm tudo o que eu tenho, tudo que eu fiz eu dei. Então, aquilo que Deus deu de modo especial para vocês vai fazer uma diferença que eu não fiz. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. E por que a gente não vive isso? Na relação de uma empresa ou na relação de um mestre e um discípulo, isso não acontecia. Outra coisa que não acontecia na relação de um mestre e um discípulo que Jesus traz para o seu modelo de discipulado está no capítulo 13 de João. Quando Jesus fala: de fato vocês sabem que eu sou mestre e vocês são discípulos. Vocês fazem aquilo que eu mando, se fizerem isso, se darão bem, se obedecerem, vocês de fato são discípulos. Mas nesse meio tempo, Jesus toma uma última lição antes de ir para a cruz para aqueles discípulos, que eu acredito muda tudo. Diz o texto que Jesus se despe da sua roupa de mestre e toma uma bacia com água. Era um gesto de purificação naquela época, toda casa tinha. E ele então passa a lavar os pés dos discípulos. E ali vai se travar uma última lição que o discipulado de Jesus vai ensinar. E que ele depois vai trazer a célebre frase: maior no reino de Deus é aquele que serve. E ele deu o exemplo. Quando ele chega em Pedro, o que Pedro faz? Não, Senhor, tu não me lavarás os pés. Eu sei qual é a relação. Tu és Senhor e eu sou servo. Como o Senhor, sendo Senhor, lavará os pés de um servo? Ou seja, ele conhecia como que eram as relações do seu tempo, de quem era mestre, de quem era Senhor e de quem era discípulo. É um absurdo isso que o Senhor está fazendo. Mas Jesus responde para ele: se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tens parte comigo. A máxima, meu irmão e irmã, do reino de Deus não é que nós devemos manter relações desniveladas entre nós, mas que cada um faça aquilo que recebeu de Deus para fazer. É diferente, percebe? Por isso que Paulo também vai dizer que um corpo tem muitos membros, e cada um de nós é como um membro de um corpo, e aqueles membros que a gente considera o nosso corpo serem menores ou mais desonrados, têm tanta honra, se não maior, do que aqueles que são considerados e vistos. Ele está no mesmo princípio de Jesus. Ele está dizendo assim: olha, então num corpo não há melhor e maior ou menor ou desprivilegiado. Num corpo todos exercem aquilo para o qual foram estabelecidos para fazê-lo, e todos, portanto, têm seu lugar. Porque na falta, mesmo hoje na questão do politicamente correto, as pessoas entendem que há uma deficiência.
ela pode ser superada, ela pode, fazer com que novos membros então sejam mais hábeis nas suas funções e trabalhem mais por isso. Mas no reino de Deus, Paulo termina dizendo, por isso que é importante que o corpo todo ajustado trabalhe na mesma medida para alcançar seus objetivos. Eu sempre sou pastor de igreja pequena, já fui pastor de outras igrejas pequenas e sei quanto trabalho dá, porque a gente tem poucos braços, poucas pernas, poucas mentes, pouco tudo, e tudo é muito duro, muito esforço, muito trabalho, muito esgotante, mas a gente continua fazendo porque nós acreditamos que o senhorio de Jesus é diferente. Ele vai considerar cada um de nós naquilo que cabe a cada um de nós. Ele nos dará a condição de superar aquilo que não temos hoje, mas Ele nos fará em frente. Por isso que a gente segue. E aí eu vou para o primeiro ponto, irmãos e irmãs, que eu quero destacar como base para o discipulado nessa noite, para além dessa marca indelével de Jesus, que é aquele que então entra no meu reino, melhor e maior é aquele que serve. Isso nunca vai alterar no reino de Deus. A igreja pode viver outra coisa, ela pode voltar à mentalidade antiga, mas ela está errada. Ela pode fazer outra coisa, distinguindo membros mais importantes do que o outro, mas não é isso que Jesus, não é nisso que Jesus põe o fundamento do seu discipulado. Ela pode até, dar privilégios a um em detrimento de outros, mas isso não corresponde à mentalidade do discipulado de Jesus, porque Jesus diz, entre os meus, o que serve mais, esse é meu discípulo. Por isso que o primeiro ponto que eu quero colocar para uma visão que não se perde, não importa qual o tempo que tenha passado, quantos milênios a igreja tenha vivido, a respeito de segmento. A visão exige segmento. Não tem como nós termos uma visão, um quadro acabado de um futuro preferível, se a gente não tem segmento. É preciso fazer uma opção, é preciso tomar uma decisão. Por isso que Jesus, então, ele fala duas coisas a respeito disso. Se hoje você ouvir a minha voz, você então toma a decisão, e ao tomar a decisão, eu prometo uma coisa, sempre estarei com você até os seus últimos dias. Jesus também não fica em cima do muro, quando tomamos decisão por Ele, Ele toma decisão por nós, é seguimento. Quando decidimos entregar a nossa vida a Jesus, segui-lo, andar com Ele, então significa que também Ele andará conosco, e o segmento garante a visão do reino de Deus, porque Ele diz, o meu Espírito vos dará a conhecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O seguimento a Jesus, Ele não nos deixa enganados. O seguimento a Jesus significa que Ele coloca para nós já o caminho todo traçado. Ele diz assim, olha, em meu nome vocês serão perseguidos e ultrajados, não esperem só os louros, mas saiba que trazer o meu nome para a sociedade significa trazer uma proposta que a sociedade não é capaz de reproduzir, porque na sociedade sempre será a proposta da desigualdade, mas no meu reino sempre será a proposta da equidade. As pessoas terão o que precisam, as pessoas serão alimentadas com o que precisarem, as pessoas terão o que precisarem, e acima de tudo, elas sempre terão acesso a mim, nada lhes faltará. Elas terão contentamento em todas as coisas. Isso o mundo não pode dar. Isso o mundo não pode dar, em circunstância alguma para todos. Ele sempre fará a diferença. Minha filha está aí, na lida dos cursinhos para entrar na faculdade. É assim o mundo. Tem que ser melhor. Se não for melhor do que os que já estão melhores, não entra. Não tem lugar. Vai ficar à margem, então tem que ralar para entrar entre os melhores. Mas Jesus diz, até um daqueles mais pequeninos que nada conseguiram nessa vida, deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. No meu reino, todas as pessoas que decidirem pelo seguimento
farão parte dele, entrarão nele. E eu gosto muito então, para definir o segmento, aquele texto de Marcos, capítulo 3, versos 14 e 15, que diz: então Jesus designou 12 para estarem com ele, os enviarem a pregar e a exercer a autoridade sobre os demônios. Então, a primeira coisa que é fundamental nessa questão do segmento é que, uma vez que você faz a sua escolha de seguir Jesus, Jesus te traz para perto dele, e você andará sempre perto dele, e você estará sempre com ele, é a promessa dele. Se você faz com ele uma aliança, ele também faz com você a mesma aliança. Se você diz que vai segui-lo, ele também diz que não te deixará para trás. Se você diz que vai estar com ele, ele também diz que sempre estará com você. Que coisa extraordinária. O mundo tenta imitar, né? Diz que o último a deixar um navio em naufrágio é o capitão. Aprendeu com Jesus. Ou então Jesus, ao ouvir isso antes dele, quem sabe tem ouvido, afinal havia muitas embarcações antes do nascimento de Jesus, ele falou: está certo, vou trazer para o meu discipulado. Jesus nunca vai pular do barco, mesmo que ele esteja indo no naufrágio, deixando você lá. Mas nós sabemos que ele já é vencedor, venceu a morte. E se cremos nisso, ele também um dia diz para nós: nós haveremos de ressuscitar dentre os mortos. E isso é a maior esperança de um cristão, de uma cristã. Diz que estaria conosco e nos daria, quando ele diz: os enviarei a pregar e a exercer a autoridade para expelir demônios, ele estava dizendo o seguinte: olha, nem mesmo aquilo que é oculto aos olhos naturais será oculto aos olhos de vocês. Tem outro texto no Antigo Testamento que diz que Deus não faz nada sem que antes dê o conhecimento aos seus profetas, aqueles que são dele. Ou seja, a gente não vai ser enganado por Jesus. Que coisa extraordinária, porque nós vivemos num mundo de engano, onde as pessoas se enganam as outras o tempo todo. Jesus não fará isso com você. Vale a pena esse segmento. A segunda coisa que nós não podemos esquecer é que Jesus não mascara a dureza que será implantar o reino dele, porque ele diz: o mundo está perdido porque as pessoas em seu coração, desde sempre, ninguém precisa ensinar a maldade para que as pessoas pratiquem a maldade, sejam más, para que o pecado se estabeleça. E eu pergunto a você, quem você pode dizer e falar assim: nunca vi essa pessoa fazer mal a ninguém? Vai lá conversar com ela, porque se ela tiver intimidade com você, ela vai dizer para você que já fez algum mal. Porque a gente vive no mundo das aparências, e Jesus não nos deixa, estar perdidos nas aparências. Ele quer tratar com a gente no fundo. E a segunda coisa então que eu quero, depois do segmento, dizer que Jesus não nos esconde o custo. Ele diz: o meu discipulado tem um custo, e cada um terá que pagar o seu preço. Tem alguns versículos que eu quero rapidamente retomar com você. Lucas, capítulo 14, 26 diz: se alguém vem após mim, e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe o que significa? É que em algum momento na sua vida, você que decidiu seguir Jesus, vai se vir na encruzilhada. E agora? Não está legal para mim. E agora? Esse preço aqui é muito alto. E agora? Está tocando na minha casa. E agora? Meus negócios estão em risco, porque o reino de Deus está me tomando nesse mundo muito tempo de investimento. Não sei o que lhe será pedido, mas lhe será pedido. Porque Jesus ou tem o coração da gente por inteiro, ou não tem. Jesus não é de meias palavras, Deus não é de jeitinhos e acordos, Ele é e não é, Ele diz: eu sou o que sou. Porque sua palavra diz assim: sim, não, não. Então, irmãos e irmãs, às vezes nós, não vai ter jeito, na hora que Ele requerer de você o que Ele está pedindo, é nessa hora que vai ser a mais difícil da sua vida, porque Ele vai requerer, porque não dá para ser diferente,
porque o seguimento exige, sabe, decisão mesmo, é olhar para frente, não é olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Quem fez isso na história bíblica não seguiu em frente, não foi em frente. Então, olha, eu estou pregando mais para mim do que para vocês, porque eu estou na corda bamba, eu estou nos meus dias de corda bamba, eu confesso, mas essa palavra Jesus está dizendo então para mim também hoje, olha, é aí agora, é nessa hora que eu quero ver se você vem mesmo, é nessa hora que eu quero ver se o meu nome é maior na sua vida, é nessa hora que eu quero ver se você me tem como Salvador de verdade, se eu sou o seu Senhor. E a gente vai constantemente passar por esses testes. Em Lucas capítulo 4, 27, também está dito assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, tem custo. Seguir a Jesus tem um custo. Tem um custo. Não podemos negar o fundamento da cruz. E qual é o fundamento da cruz? Viver para o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, para a sua vida. Não dá para sair dele. Jesus diz, o Filho do Homem, quando quiseram fazer dele rei e ele não quis. O diabo quis dar para ele o mundo inteiro na tentação e ele não quis. Em tudo que Jesus foi tentado, ele não quis, e a resposta dele era sempre a mesma: o Filho do Homem não veio senão para dar a sua vida em resgate de muitos. A máxima do Novo Testamento é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus levou essa palavra até a cruz e não mudou, e não se desviou, e não encontrou outra. O seguimento tem custo, e o custo ele será pedido de você. Ele será pedido de você quando você menos esperar, ou ele será pedido de você quanto mais então Deus te der as coisas. Nós aqui somos 15, 20, mas eu já fui pastor de centenas. Ser pastor de centenas não é mais fácil do que ser pastor de 20, de 15. É muito mais difícil. É muito mais difícil porque são muito mais cabeças, com as suas histórias, com as suas culturas, com as suas dores, com as suas lutas, com as suas situações. É muito mais gente falando o que a gente tem que fazer, como que a igreja tem que ser. É muito mais gente também trazendo alegrias, né? Numa igreja que nós passamos, fiz mais de 60 casamentos. Imagina quantos batismos infantis. Pensa em quantos batizados de pessoas não fizemos. Quantas vezes não multiplicamos a quantidade de membros que tínhamos no começo. Tem custo tudo isso. Ele diz num outro versículo, em Lucas 14:33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O custo, quando eu falei para vocês, todo mundo lê aquele texto, principalmente quem tem muito dinheiro, do jovem rico, e fica assim, todo trêmulo. Quer dizer que eu tenho que, para ser discípulo de Jesus, dar minha grana toda para os pobres para segui-lo. Não, aquele era o preço daquele rapaz. Quero que você entenda isso. Jesus trata pessoalmente com cada um de nós. E se você está vivendo o tempo do seu preço, discirna bem. Porque é nessa hora que você está dizendo, eu estou no segmento, eu estou fora dele. É nessa hora que Jesus vai olhar para você e vai dar um joinha, né? Ou vai dizer, olha, nada feito, pode seguir seu caminho. Porque não é esse o caminho do segmento que eu tenho para você. Entendem, gente? É desse jeito. Jesus não é de meias palavras. O reino de Deus não pode requerer discípulos que não estejam dispostos ao custo que é necessário, porque o reino de Deus não mudará por causa de nós, mas nós é o que precisamos mudar por causa desse reino. Deus não vai mudar mais esse mundo, mas Ele está construindo um outro mundo, com outras relações, com outra justiça, outro poder, outro governo totalmente diferente, e Ele quer saber se estamos dispostos a entrar nesse reino. Finalmente, eu vou para o último versículo, que diz, Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu gosto demais desse versículo. É muito difícil, tá? Olhar só para frente quando a gente está tomando pancada de um lado, do outro, nas costas. Quando a gente nem sabe de onde está vindo, é difícil. Mas eu sempre digo para Deus,
Se eu não puder estar correndo, eu estou andando. Se eu não puder estar andando, eu estou rastejando. Mas Senhor, uma coisa faço, eu posso estar todo errado, mas eu não desisto do Senhor. Porque se não fosse, não tem outro jeito. Porque vai chegar a hora na nossa vida que a gente vai ter que ser do jeito que tiver. Bom, difícil, complicado e uma beleza. Mas vai ter que ser. Porque Jesus não aceita outro jeito. Eu finalizo essa palavra, então, dizendo que a nossa tarefa aqui é seguir a Jesus. E a visão de Jesus é salvar as pessoas, não tem outra. Ele veio só para isso. E ele diz: a minha igreja deve ver esse caminho. Vocês são meus discípulos, seguem o meu caminho, e vocês não têm outro negócio. Eu gosto tanto do metodismo, porque o fundador do metodismo é um britânico, e parece que a tradução correta para business, né, que ele usou certa vez para dizer assim: o único negócio que eu tenho nessa vida, né, ele fala negócio, o único negócio que eu tenho nessa vida é salvar almas. É essa a nossa vocação, é essa a nossa visão. Então, irmãos e irmãs, na igreja a gente pode fazer tudo e tem direito de ter tudo, mas esse fundamento não pode ser perdido. Essa gana, essa paixão não pode ser perdido, porque só assim acrescentará o Senhor dia a dia os salvos. Não tem outro negócio no qual nós devemos nos ocupar mais nessa vida do que esse. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a entender que a visão passa unicamente por salvar almas. Essa é a mensagem dessa noite, e isso tem de nós uma exigência de seguimento e tem um custo. Tem uma outra coisa, mas eu não vou tratar dela hoje não, porque Jesus falou no final de tudo lá no discurso, que ele, quando enviou os seus discípulos a evangelizar, ele fala assim: tem recompensas também, mas vou deixar as recompensas para outro dia. A visão hoje vai passar pelo seguimento e pelo custo. Amém?